Se você usa Excel para análise de dados, trabalha com números, cálculos de notas, vendas, enfim, entender de médias é essencial. Mas a maioria das pessoas conhece ou entende apenas a média simples e esquece as outras que também são muito importantes. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como calcular a média simples, ponderada e a média móvel dentro do Excel. Mas antes da gente cair dentro do conteúdo já nas funções, eu quero mostrar o conceito para você direto ao ponto. Média simples, a famosa média aritmética. Ela vai somar todos os nossos valores e dividir pela quantidade de números que a gente tem nesse conjunto. Então, neste exemplo aqui que eu deixei no slide, a gente vai ter uma soma de 12 números que vai resultar numa média de 85. Somei os 12 números, dividi por 12 números, eu tenho uma média de 85,35. Vamos fazer essa média direto no Excel para entender? Bom, felizmente, existe uma função nativa do Excel que calcula isso para a gente, que é a própria função média. Retorna a média aritmética dos argumentos que a gente vai entregar. No caso, é todos os nossos números. Poderia pegar também a coluna inteira, funcionaria normalmente, tudo bem? Olha lá, média simples. Mas como que a gente chega nesse mesmo resultado exemplificando o conceito? Igual soma de quem? Dos meus valores. Poderia pegar tudo também, não tem problema. Agora eu vou contar quantos números eu tenho. Veja, eu estou usando a função continuum. Se eu pegar aqui, ela vai gerar 12, porque isso aqui é texto. Aí basta eu dividir um pelo outro. Bom, chegamos na média simples, mesmo resultado que tínhamos lá. Aí existe a média ponderada, que é uma média muito utilizada também em notas escolares, conforme existe algum peso, e eu vou explicar também o conceito para vocês aqui. Assim, a média ponderada, ela é utilizada quando existe um peso para determinado valor ou para cada linha, enfim, depende muito do conceito aí e da metodologia do trabalho que você tem. Em notas escolares é muito comum. Prova 1, peso 1, prova 2, peso 2. Como é que funciona esse exercício? Funciona da seguinte forma: a gente faz a multiplicação da nota pelo peso e depois divide essa soma toda pela divisão da soma do peso. Então, no exemplo que a gente tem aqui, a gente fez uma multiplicação linha a linha, chegamos numa soma dessa multiplicação e a gente divide pela soma do nosso peso, que no caso aqui do exemplo vai ser a coluna quantidade. A divisão de um pelo outro vai chegar na nossa média ponderada. Vamos fazer ali no Excel para saber se vai dar exatamente esse resultado? Vamos lá. No Excel não existe uma função nativa que faz a média ponderada, mas a gente vai fazer o uso de duas funções em que a gente vai transformar numa fórmula, porque toda vez que a gente faz operações fora dos argumentos da função, isso se transforma numa fórmula. Vamos lá, a gente vai usar uma função primeiro para somar essa multiplicação linha a linha. Nós vamos usar uma função que eu já ensinei aqui através do Shorts, que é a função somar produto. Veja, ela retorna a soma do intervalo de produtos ou matrizes. No caso, o que ela vai fazer? Ela vai multiplicar linha a linha as nossas matrizes e vai nos dar a soma dessa multiplicação. Matriz 1, eu posso pegar a coluna toda, no caso, como eu só tenho números aqui, ou poderia pegar somente o intervalo. Pegar aqui, novamente, vamos lá, e posso pegar aqui a quantidade. Importante, as somar produtos só funcionam com matrizes iguais. Por exemplo, se eu pegar aqui e pegar aqui todo, veja, os meus intervalos são diferentes. Se eu der um erro, vai dar erro, ok? Então, para mostrar isso para vocês, a gente tem que pegar aqui e aqui. Bom, vamos lá. Chegamos na soma. Mas agora, para fazer a ponderada, eu preciso dividir essa soma pela soma dos meus pesos. Então, basta eu dividir aqui pela soma dos meus pesos. E, voilá, chegamos exatamente na mesma média ponderada de lá. Como que a gente faria isso de uma forma mais manual? Faríamos o seguinte. Faríamos aqui a multiplicação, esse vezes esse, nossa multiplicação. Aí nós faríamos aqui a nossa soma.
Faríamos aqui a nossa soma do peso e dividiríamos um pelo outro. Chegamos no mesmo resultado. Legal? Agora vem o último conceito, mas não menos importante, que é a famosa média móvel. Ela é muito utilizada também aí em tendências de negócio para mostrar aí como está a nossa evolução no tempo e etc. Mas o exemplo que a gente vai mostrar aqui é qual é a média dos últimos 3 valores. Então, é a média desses últimos 3 valores. Lembrando que a tabela é a mesma que eu uso. Vamos calcular, ver se vai dar exatamente essa média de valores, 136 e 67? Vamos lá. Bom, como que a gente faz aqui a média móvel? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai calcular aqui a média dos últimos 3 meses, não é? Olha lá. A gente vai calcular a média dos últimos 3 meses. Bateu. Mas eu vou ensinar você a fazer de uma forma automática. Veja bem, nós vamos fazer assim, ó. Média, desloque. Já ensinei a desloque aqui no canal. Eu vou começar aqui e vou dizer assim, ó, quantas linhas eu quero ir? Eu quero ir quantas linhas eu tiver no meu número, né? Quero ir conforme as minhas linhas, quantos números eu tiver. Ok. Quantas colunas? Não quero andar nenhuma coluna para cá. Então é 0 ou posso ignorar. A altura. Eu vou começar aonde? Eu quero começar de baixo para cima. Então eu tenho que fazer um sinal de negativo. Eu posso colocar aqui, ó, menos 3. Se eu fechar e fechar, veja, deu um valor diferente. Por que isso aconteceu? Vamos lá. Isso aconteceu porque aqui na conte número, ele está considerando esses valores. Vamos ver? Ó, igual média 1, 2, 3. Olha lá. Então, a gente precisa arrumar a conte valores. Aqui, ó, menos 1, para ele desconsiderar o espaço em branco. Agora, se eu voltar, olha lá, funcionou direitinho. Legal, né? Mas eu disse que eu ia ensinar a deixar ela automática. Por quê? Porque aqui nós estamos considerando os últimos 3. Então, nós estamos considerando apenas esses 3 intervalos. Eu vou colocar aqui uma célula menos 6. Se eu vir aqui e apagar esse daqui e colocar aqui, veja, agora ele está pegando os últimos 6. É como se eu estivesse pegando aqui os últimos 6. Olha lá. Legal, não é? Mas eu vou te mostrar também a última forma de fazer isso, que é utilizando a ferramenta nativa do Excel. Bom, você vai precisar habilitar a ferramenta de análise de dados no seu Excel. Como você faz isso? Duas maneiras. Ou você clica aqui nessa setinha mais comandos, ou você vai aqui em arquivo, mais opções, ok? Eu vou fazer por aqui, setinha mais comandos. Aqui eu vou em suplementos. Aqui em suplementos, você vai escolher suplementos do Excel. Se tiver marcado outro, você marca. Suplementos do Excel, ok. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho ele abrir. Vamos lá, vamos de novo. Mais comandos, suplementos, ir, ok. Você vai marcar aqui, ó, ferramenta de análise. Ok. Não aconteceu nada? Calma. Você vai vir aqui em dados. Olha ele aqui, ó, análise de dados. Bom, agora sim, você vai clicar nele. Vai aparecer várias opções, mas a gente vai escolher a opção média móvel. Vamos dar um OK. Intervalo de entrada. Os meus valores. Qual é o meu intervalo? Eu quero voltar 3 meses. E qual é o meu intervalo de saída? Eu vou colocar aqui, por exemplo. Quando eu der um OK, veja, ele já calculou a média móvel. E olha aqui a nossa média móvel dos últimos 3 meses. Se eu voltar aqui para menos 3, olha só, aqui e aqui, igualzinhas. Viu só? Como que a gente pode fazer essa média móvel automatizada? Se a gente fizer aqui, ó, igualzinho. Como que podemos fazer ela? No Excel, na mão, se fosse o caso. A gente poderia fazer assim, ó. Se conte números daqui para cima foi igual a 3, aí eu quero a média desse cara. Se não, nós vamos colocar o não disp. Olha lá. Viu?
funcionou também normalmente. E aí, aprendeu a calcular todas as 3 tipos de médias no Excel? Gostou? Já entendia disso? Se você gostou, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.